muito feliz de retornar a essa casa. Eu estava comentando com o Marcos que no ano passado, quando nós estivemos aqui, ainda estava tendo obra ali fora, né? E agora vocês já conseguiram levantar mais um local ali para futuramente poder haver trabalhos, né? Bem, então hoje nós vamos conversar com vocês sobre o ponto de vista e uma realeza terrestre, que nos fala sobre Jesus, nos fala sobre a presença de Jesus no nosso planeta. E nós nos colocamos ali no Evangelho para nós não esquecermos a importância desse livro nas nossas existências. Então, nesse momento que estamos atravessando por tantas dificuldades, em que existe tanta desesperança, tantas notícias desencontradas, como disse o nosso irmão, né? A gente não pode condenar a mídia, mas a gente sabe que a mídia é necessária no mundo que nós vivemos, né? Um mundo altamente tecnológico, então a gente não pode ficar dizendo a mídia só viu o lado negativo da mídia, mas também sabemos que uma parcela da mídia exacerba aquilo que tem de pior na sociedade. Então, a todo momento a gente tem notícias de mortes, de tragédias, de desesperança. Então, para que nós não entremos nesse ponto de vista negativo, que é muitas vezes ressaltado nos alguns veículos de comunicação por alguns comunicadores, nós temos que ter o Evangelho para que nós mudemos a nossa concepção. Pode passar, por favor. Bem, então nós fizemos um roteiro, tivemos aqui a ajuda do meu amigo, que eu sou analfabeto digital, é tudo à mão mesmo. Eu até pedi a minha sobrinha para ela digitar para ele. A minha sobrinha, assim, muito boa vontade, falando assim, eu vou fotografar, ele digita lá. Aí, entendeu? Aí ele teve que exercitar a paciência, lá digitar e fazer praticamente tudo aquilo, mas isso aí eu botei a mão. Eu não sei mexer em nada de computador. Tecnologia para mim é um mistério, né? A gente vai tentar ao longo do tempo melhorando, e é bom trazê-la porque aí a gente facilita mais o entendimento dos nossos irmãos e irmãs. Bem, então no Evangelho, nessa parte do ponto de vista, o que está colocado pelos amigos espirituais? Que nós precisamos acreditar na vida futura e mantermos a fé no porvir, a fé em dias melhores. E aí nós colocamos ali uma indagação. Por quê? Por que os amigos espirituais nos alertam sobre essa necessidade de termos fé na vida futura e fé de que no futuro nós sabemos que a reencarnação, a pluralidade das existências é um dos pilares da nossa doutrina, é um dos princípios básicos. Então, por que acreditarmos que quando retornarmos a esse planeta, ele estará melhor? Porque estamos atravessando um momento de transição planetária. Estamos num momento de mundo, de provas e expiações, e estamos passando por um momento de mundo de regeneração. Mas nós sabemos que uma mudança desse porte, ela não se faz sem lutas. Então, se a gente voltar lá na época do Cristo, na época do cristianismo primitivo, em que Jesus acabou com o paganismo, implantou o cristianismo primitivo, nós vamos ver que durante 300 anos mais ou menos, os cristãos foram duramente perseguidos pelos romanos. Então havia lá aqueles desencargos coletivos nas arenas, havia muito sofrimento, perseguições, os cristãos tinham que se esconder nas catacumbas, que eram os cemitérios daquela época. Então houve um momento de muita dor. Então é mais ou menos o que está acontecendo atualmente. Logicamente que naquela época era muito pior. Essa ideia de está piorando, não está piorando não, tá havendo uma melhora, porque hoje ninguém vai para o circo para o leão devorar, né? Isso já é algo que é inconcebível na nossa época, mas temos ainda meninas que são sequestradas, né? E são escravizadas por alguns companheiros, mas não é uma coisa aceita com naturalidade, porque naquela época, foi principalmente o negro, né? Então, o meu pai, ele reencarnou, né? Nasceu em 1910.
ele falou que na época dele ainda havia pouco tempo que a abolição da escravatura tinha sido, né, abolida, né? Tinha acontecido. Então era comum o negro andar descalço. Os negros daquela época, em 1910, no início do século XX, andavam de terno, né, com aquela roupa daquela época, e descalço. E tinha que andar num bonde, num lugar lá específico para carga. Ele não podia andar ali naquele local comum, né? O chamado peão, aquele trabalhador braçal, ele andava num trem lá, num bonde em que parece que chamava taioba, era um negócio lá que tinha um lugar lá para o pobre andar. Então, né, a gente vê que a gente já está melhorando, aos poucos, mas estamos melhorando. Então, qual é a característica dessa transição? Se nós pegarmos o livro Apocalipse, que é um livro que está no Novo Testamento, né, o último livro do Novo Testamento, nós vamos ver lá com essa palavrinha, Armagedon, que significa luta entre o bem e o mal. Mas como é essa luta do bem e do mal? Será que é o demônio que vai chegar, a besta do Apocalipse? Será que é isso? Não, é o que nós estamos vendo aí, ó. Vamos ali do lado esquerdo, no mal. Tráfico de drogas, políticos corruptos, violência urbana, dificuldades na educação. Então temos muitos companheiros ligados a tudo aquilo que está ali no lado esquerdo. Muitos irmãos ainda envolvidos com tráfico, muitos companheiros na corrupção, muitos ainda violentos, com dificuldades, a educação nossa ainda está deficitária, mas do lado direito já temos o bem. Estamos ainda reagindo ou agindo, né, de acordo com o Divaldo, de forma gradual. Nós não podemos dizer que o bem está predominando, mas estamos começando um processo de transformação. E por que isso? Porque temos ONGs, muitas ONGs sérias, temos algumas que são deficitárias, mas temos muitas ONGs sérias. E nós colocamos ali a Maria do Amanhã, que você já deve ter visto aí na mídia, que é aquele rapaz que o pai dele iniciou um trabalho de ensinar música erudita para os jovens e crianças da comunidade da Maré. Ele foi assassinado pelo tráfico de droga, porque não interessava, né, aquele número de crianças ali sendo ajudadas, sendo retiradas do tráfico. Então, na época, o companheiro foi assassinado. O filho dele, ao invés de ficar se lamentando com ódio e revoltado, continuou o trabalho do pai e hoje ele tem uma orquestra dentro da comunidade da Maré, com crianças e jovens da comunidade tocando música erudita. E os jovens que ficam lá, eles se tornam multiplicadores, ou seja, eles são instruídos para serem professores e trazerem outras crianças. E de acordo com o que ele colocou, né, uma vez vendo uma reportagem desse trabalho, ele estava dizendo o seguinte: foi feita uma pesquisa de que o tráfico de drogas é 10% do contexto populacional. 90% são trabalhadores, né? Mas o que acontece? O Divaldo, uma vez, teve uma palestra no último congresso espírita, vai ter outro esse ano, mas o último foi em 2016, se não me engano. Ele falou o seguinte: que o mal anda de tamanco e o bem anda de pantufa. Então, como os irmãos, esse 10% envolvido com tráfico, tem armas pesadas, são violentos, então parece que todo mundo ali, ou que todo mundo está concordando com aquilo ali, mas não é verdade. É uma imposição pela força e pelo terror. Bem, uma outra situação é que nós, diante dessa corrupção que temos, estamos buscando uma maior conscientização. Não conscientização de querer ir para a rua quebrar as coisas, querer botar fogo em ônibus, querer fazer luta armada. Não é isso. Nós estamos entendendo a necessidade de aprendermos a escolher melhor os nossos representantes, né? Esse ano nós teremos uma oportunidade, não vou falar em política, só estou abrindo um parênteses, teremos uma oportunidade de votar. Então, enquanto cidadãos, nós temos que, se nós
entendermos que precisamos votar, né? Para minha mãe não vai votar mais. Minha mãe está com 93 anos, vai falar, não vou votar não. Mas quem ainda está na idade de votar e que se quiser também, porque a gente sabe que vai ter muito companheiro que vai anular o voto e a gente respeita isso, mas se a pessoa desejar votar, escolha bem os seus candidatos. Porque quem bota o corrupto lá no Congresso somos nós. E às vezes até por omissão. A gente fala, não vou votar não, deixa pra lá, vai qualquer um que ganhar, tá bom. Aí o qualquer um é um cara que vai pegar o dinheiro público e usar em benefício próprio, porque a gente não quer se preocupar, a gente quer deixar o outro resolver, e aí o outro que resolve de acordo com os interesses desse grupo. Então nós precisamos buscar uma maior conscientização, ou seja, temos que apurar o nosso senso crítico e não pensar de forma parcial, não pensar de forma tendenciosa. Nós temos que ser imparciais no nosso julgamento. Uma outra coisa é o aumento de número de igrejas e casas espíritas. Então nós sabemos que a doutrina espírita não tem a pretensão de se sobrepor às outras religiões. Não é? Nós sabemos que a doutrina espírita ela se propõe a ser mais um caminho que nos leva ao Pai. E não temos aquela vontade exacerbada de ir para o meio da rua fazer proselitismo para ter as nossas casas lotadas. Não é? A gente sabe que tudo é no tempo certo. Por que existem nas casas espíritas muito mais desencarnados, de acordo com as informações dos amigos espirituais? Por que tem muito mais desencarnado que encarnado? Exatamente porque somente depois que o indivíduo desencarna que ele vai despertar para certas realidades. Antes, quando a pessoa está transitando no mundo terreno, passa linearmente, né? Deixa para lá, não quero saber de me preocupar com isso. Ok? E temos aí ações afirmativas na educação, que tem, vocês já devem ter visto também, um professor que ele, quando está tendo tiroteio, ele vai lá e fica tocando com os alunos dentro ali da sala de aula, senta todo mundo no corredor e fica tocando. Então não é todo professor que é mal intencionado, que é antiético. Nós temos muitos profissionais que pagam para trabalhar. Ok? Por favor, meu amigo. Então a gente colocou ali algumas ilustrações, olha lá, ó. Maria da Manhã, aquele rapaz ali, a questão do aborto, os companheiros tocando no Corcovado e ali aqueles irmãos que infelizmente ainda estão equivocados, né? Os companheiros envolvidos com tráfico, os companheiros que usam armas, aqueles que recebem dinheiro e botam na banheira, né? Então temos essas situações que existem, mas já tem muita gente também que está procurando agir de forma diferente, quer dizer, mudando seu ponto de vista. Por favor, meu amigo. Então, qual é o cerne da questão? Quer dizer, de que forma que nós, enquanto companheiros, frequentadores e trabalhadores de uma casa espírita, como é que nós podemos mudar o nosso ponto de vista para colaborar com os amigos espirituais nessa mudança de tônus vibratório do nosso planeta? Então tudo começa por nós entendermos a necessidade do equilíbrio entre ter e ser. O que é ter, o que é ser? O ter, ele é viável. Em nenhum momento a doutrina espírita fala que você não pode ganhar bem, que você não pode ter uma casa confortável, que você não pode ter um carro de luxo, nada disso. A questão é o exagero, é os excessos, é a forma que você utiliza os bens que você recebe da vida. Então, quando você pauta o ter no egoísmo, no orgulho e na vaidade, aí tem problema. Porque você pode ganhar muito bem, mas usar indevidamente os seus recursos. De que maneira? Consumindo exageradamente, viciando-se em tecnologia e não tendo ética. São alguns aspectos apenas, um resumo do que o ter sem o equilíbrio provoca. No consumo exagerado, é aquele grupo de pessoas que comem demais, comem excessivamente, comem muita bobagem, né? E aí aquela questão de
você não evita uma alimentação saudável, você está sempre consumindo, já comeu o suficiente, mas está querendo comer cada vez mais, né? A gente colocou ali o cartão de crédito, por quê? Porque tem pessoas que compram compulsivamente, a pessoa já tem 30 pares de sapatos, mas quer ter 40, 50. Não se contenta, sempre querendo comprar alguma coisa e tem aquela questão do consumo compulsório, tá? E pessoas que puxam o tapete ali para ter coisas. Então aqueles que às vezes numa empresa, para galgar determinado esporte, vai lá puxa o tapete do companheiro, né? Ele utiliza de meios ilícitos para atingir os seus objetivos. Quando nós estamos vibrando no ter com essa visão, isso é um desequilíbrio, isso vai nos trazer consequências e o ponto de vista que teremos da vida será extremamente equivocado e distanciado da vida das leis divinas. Então, o que acontece, né? Ali na tecnologia, a gente colocou que tem algumas pessoas que não conseguem ficar sem celular. A pessoa fica ali surtada se o celular escangalha. Eu até estava conversando lá na nossa casa, que a minha sobrinha é uma delas, né? Ela outro dia deixou o celular cair na água, numa poça d'água, e aí ela queria aquele celular de última geração. Eu falei assim, olha, não dá para você, para a gente comprar isso para você, você vai ter que se contentar com um mais baratinho. Ah, minha amiga, ela ficou num estresse, pegou, só voltou a enforcar o cachorro, o filho dela também já ia sobrando com o garoto. Aí o marido dela, para acalmar, falou assim, olha, o senhor faz o seguinte, o senhor me dá uma parte que eu dou outra. Aí ela tá lá com o celular dele, aí eu falei assim, vê se tu tomar cuidado, para o camarada não cair no chão e quebrar, e você não ficar surtada de novo. Aí ela fica com aquilo, parece até com uma pedra preciosa, e direto, né? Fica às vezes horas e horas. Aí eu estou falando, ó, você está dando mau exemplo ao teu filho, porque ele quando tiver celular, e já deram um para ele, ele vai usar indevidamente, vai ficar igual você. Aí ela está tentando se melhorar, mas está com dificuldade. E tem pessoas que levam isso às últimas consequências. Então, não sei se vocês souberam que na China teve um garoto que ele ficou jogando direto e para que ele parasse, teve que vir um corpo de bombeiro lá da China, prendê-lo e levá-lo para uma clínica de recuperação, porque ele não conseguia parar de jogar. Ele ficou viciado de tal forma nos jogos que ele ficou sem comer, sem tomar água, só jogando direto. Tem pessoas que ficam assim. Tá? Já existe até grupos para tratar pessoas que têm vício de tecnologia. E a antiética é os golpistas da internet. A gente colocou ali o nome de um filme, vocês que fazem ensino e debate também, depois vocês, quem não conhece, não pode ver esse filme aí. Meu nome não é Johnny. Então é um filme estrelado pelo Selton Mello, em que ele era um rapaz de classe média que não tinha necessidade de ser traficante, que resolveu ser traficante. Ele queria ingressar em festas de classe média alta, mas ele não tinha condições, que ele era de classe média, mas era classe média assim, igual a nós aqui, né? Classe média baixa e tal, ganhando lá o salário dele com dificuldade. A mãe dele, ele nem trabalhava. Aí ele queria só frequentar aquelas festas de alto nível, não podia, o que ele fez? Pegou cocaína e começou a vender para pessoas dessas festas, e aí ele se tornou um grande traficante. E aí ele mudou o nome dele, ele tinha um outro nome, botou Johnny. Aí quando ele foi preso, ele começou a se tocar que estava na hora de mudar de vida. Ele escreveu até um livro, que foi onde o companheiro se baseou para fazer o filme. Ele falou, meu nome não é Johnny. E aí a partir daquele momento, ele começou a resgatar, se reencontrar e buscar um caminho melhor. Então, quando nós somos antiéticos, nós vamos num caminho que pode ser um caminho sem volta, em que você vai, começa a roubar, começa a tirar, roubar, digamos, não talvez seja uma palavra muito forte, mas agir de forma indevida, agir de forma inadequada. Então, ontem também estava conversando com um amigo nosso, lá da nossa casa, que estava falando sobre um rapaz que trabalha com ele, que vive na mão de agiota, porque
a filha dele é negra e chega para ele e fala assim: papai, as minhas amigas brancas têm isso, isso e isso, e eu não tenho, elas ficam me humilhando. Ele vai lá, pede dinheiro ao agiota para satisfazer a vontade da filha. Outro dia levou uma surra porque o camarada falou: ou paga ou você vai, a próxima aí ele vive lá todo enrolado. Por quê? Porque também tem uma visão de consumo inadequado e uma visão não ética, porque pedir dinheiro para agiota a gente sabe que não é o melhor caminho, né? Nem o banco não é muito bom, quanto mais na mão de agiota. Então nós temos que transitar do ter para o ser, né? Porque se nós buscamos o ser, quando nós tivermos algo, nós vamos saber utilizar de forma correta. Então o ser é consumir sem vício, utilizar a tecnologia sem excesso e ser ético. É um esforço que nós temos que fazer para manter esses critérios. Então no consumo, nós podemos consumir, a gente pode ter tudo que nós pudermos adquirir, mas temos que compartilhar o que possuímos. E a Casa Espírita nos oferece várias possibilidades, através da campanha do quilo, a campanha do agasalho, os bazares, ou um amigo seu que está precisando, enfim. O que nós pudermos compartilhar, o façamos, porque com isso nós estamos sendo solidários com aqueles que têm menos. E aí nunca vai nos faltar. Nós vamos nos contentar com o suficiente, vamos adquirir um conforto, mas um conforto com equilíbrio e não partir para as ambições desmedidas. A tecnologia tem um seu lado positivo, que são os livros, as mensagens espíritas, as palestras, os bons filmes. Então a tecnologia está cheia de coisa boa, mas nós temos que saber escolher, por isso que temos que ter senso crítico, ok? E a ética no trabalho material, utilizar a honestidade. Então pautarmos a nossa vida profissional, a nossa vida do dia a dia, a nossa vida familiar, pela honestidade, não mentir, não colocar determinadas situações. Mas a gente tem que procurar pautar a nossa vida pela ética, pela honestidade, ok? E aí os exemplos, né? O ter é ali, ó, a ostentação, o carro, mas de que forma que nós adquirimos esse carro, né? Ali, aquelas pessoas mais radicais da fé cega, aquele carro ali blindado de ouro, aquela casa maravilhosa, mas você não sabe como é que você adquiriu aquela casa, né? De que maneira que você adquiriu aquilo tudo. Então isso é o ter de forma inadequada. Você ostentar, você querer. Eu não sei se vocês souberam que teve um empresário lá nos Estados Unidos que quando ele morreu, ele pediu que queria ser enterrado junto com o carro. Ele ficou dentro do carro, ele fez um buracão e botou lá o carro e mandou enterrar dentro do carro. Porque era extremamente apegado aos bens materiais. Ele não conseguia se desapegar. Deve estar tendo muitos problemas agora. Tá? E ali o ser, olha só, então os doutores da alegria, né, que a gente pode participar, ou podemos fazer alguma doação se a gente não quiser, não tiver possibilidade de participar diretamente, a gente doa alguma coisa, vai lá, dá uma força. As pessoas que necessitam, a gente pode dar ali um chinelo, um sapato, uma roupa, uma palavra, que também é importantíssimo, não é só dar coisas materiais, a gente pode também dar a palavra, dar uma mensagem espírita, um livro espírita, algo que acolha aquele ser, né? E as nossas irmãs ali se interagindo, né? Então, como eu falei, ouvir o outro é algo extremamente importante. Aí eu vou contar para vocês rapidinho uma experiência que nós tivemos na nossa casa espírita, para vocês verem como nós temos dificuldade de vivenciar o Evangelho. Lá na nossa casa, é uma área a gente fica próximo de uma comunidade, é uma área de risco. É ali, você já deve ter ouvido falar que na faixa de Gaza, é ali entre Mandela, Arará, vai uma série de comunidades assim, em sério. A nossa casa fica no início, no início da rua Leopoldo Bulhões. E de vez em quando aparece alguns irmãos alcoolizados e tal,
E aí a gente tem aquele cuidado. Então um dia eu estava chegando com uma atividade na casa e tinha um companheiro que estava na porta sem camisa batendo lá. Geralmente para pedir alimento, para pedir remédio e tal. Aí eu olhei assim e falei assim, o rapaz está alcoolizado, eu achei que ele estava, né? Aí eu olhei assim, aí vinha eu, minha esposa e uma outra comadre e falei, vamos dar um tempinho para ele ir embora, para a gente poder entrar na casa. Aí ele ficou lá um tempo, tocando a campainha e tal, daqui a pouco ele viu que não tinha ninguém e foi embora. Aí assim que ele foi, eu fui lá abrir, aí nós fomos abrir a página para começar a atividade. Aí veio aquela página, o Cristo não veio para os salvos, ele veio para os doentes. E a casa espírita também é para aqueles que são doentes. Então quando nós não queremos acolher, não queremos conviver com alguém que tem problemas psicológicos, problemas de droga, ou enfim, se a gente já rejeita logo de imediato, nós estamos faltando com desse entendimento do Evangelho, de sermos mais caridosos. Nós evitamos o contato com essas pessoas, isso aí é cracudo, isso aí eu quero saber e tal. Né? Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, não vou falar o nome da igreja, tinha uma senhora aqui e eu estava aqui. Aí ela passou por uma moça que estava ali na calçada e falou assim, o que é que houve, fulana? Ela falou assim, acabei de ser assaltada. Aí ela falou assim, aí essa que estava na minha frente falou assim, você tem que ir na igreja, você tem que rezar, não sei o que, isso aí porque lá na minha igreja, não sei o que, a gente reza para quando a gente sair, nada acontecer. Aí a moça que foi assaltada ficou e ela continuou, eu atrás dela vindo para cá. Aí ela falou assim, por isso que eu acho que tem que matar mesmo esse pessoal, da igreja. Tem que matar mesmo, tem que pegar a polícia, tinha que pegar e matar esses caras que não sei o que e tal, Jesus, não sei o que. Quer dizer, olha o entendimento totalmente distante de que é o nosso irmão, né? Ele assaltou, tudo bem, mas vamos tentar evitar o ódio, evitar essa coisa que tem que matar, que tem que acabar com a pessoa, porque não é por aí. Não é por aí. A gente sabe que se a gente mata uma pessoa, é mais um obsessor que a gente tem na nossa forma, né? E ali, nossa irmã com idoso. Então, por exemplo, eu tenho uma idosa em casa, que é minha mãe, que tem 93 anos. Não está ouvindo. Então, de vez em quando, ela fala, tem que repetir um som de vez a mesma coisa. Aí, uma hora lá, teve um dia que eu falei assim, mãe, eu já falei, não sei o quê. Aí, veio aquela assim, vem cá, cadê a caridade com a sua mãe? Você prega uma coisa lá no centro, que na tua casa, tu está fazendo outra. Aí eu já, fiquei mais prudente. Então, esse esforço que a gente tem que fazer para ser espírita é o caminho para nós mudarmos o nosso ponto de vista. Então, se a gente tem esse preparo, vai chegar o momento da dificuldade para nós. Né? A gente sabe que nós vivemos num mundo de provas e expiações e nós podemos encarar a vida, as perdas, as frustrações com dor ou com sofrimento. Então, a Joana de Anjos, na série psicológica, até trouxe aqui um livro, não vai dar tempo, mas eu trouxe para vocês, recomendar a leitura para vocês, esse livro aqui, O Triunfo Pessoal. Ela fala exatamente sobre isso aqui, do saber sofrer, né? A gente ter a vida com dor ou a vida com sofrimento, saber encarar esses momentos, né? Então, quando nós encaramos a vida com uma perda, com uma dificuldade,